Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 26 ao 34. Assim diz a Palavra do Senhor. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Como é o reino de Deus? Jesus responde que é como o ciclo agrícola. Como Deus cuida do processo de crescimento de uma planta desde a germinação até o aparecimento do seu fruto, isso também acontece com o reino. O homem coopera, Deus faz crescer. Como ocorre o desenvolvimento da semente enquanto está debaixo da terra? Eu não sei explicar isso, mas eu sei de uma coisa. Se eu tentar dar uma ajudinha ou em algum momento querer ver o que está acontecendo lá dentro, no fundo da terra, só vou atrapalhar. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando eu quero ajudar Deus da minha maneira para que o reino cresça, eu acabo atrapalhando. O processo de crescimento, ele exige duas coisas apenas: cooperação e confiança. Se eu jogar a semente e confiar, Deus vai fazer germinar, dar fruto e, consequentemente, teremos uma boa colheita. A comparação de Jesus envolve o homem que lança a semente e a própria terra, conduzida pelo seu Criador, faz germinar o seu fruto. E mesmo sem compreender o processo de crescimento, ele espera com paciência o tempo certo para a colheita. Simplesmente ele coopera e ele confia. É assim que nós devemos fazer no mundo espiritual. Devemos lançar a semente da palavra de Deus e orar para que Deus dê o crescimento, pois nós queremos cooperar e confiar em Deus. O crescimento do reino depende inteiramente de Deus e não de seres humanos. O dia da colheita desse reino, quem marca também é o próprio Deus. Isso é uma figura de linguagem para falar sobre o dia do juízo final. Deus é capaz de fazer aquilo que nós, seres humanos, não podemos fazer. O crescimento espiritual vem de Deus, e se Ele não fizer crescer, ninguém mais fará, pois ninguém tem tal capacidade. Portanto, cabe a nós, os semeadores, cooperar e confiar. Para confirmar o início do reino de Deus e como acontece, Jesus fez outra comparação. Agora, a menor de todas as sementes, ele diz, quando lançada na terra, cresce muito,
até ficar maior de todas as plantas. O reino de Deus foi estabelecido para crescer e acolher todo tipo de pessoa. O começo singelo, simples e até para alguns desanimador, não é para Deus, que usa situações simples e as transforma em poderosas para fazer diferença no mundo. Isso envolve o valor que Deus dá a cada pessoa, a cada ser humano, a cada discípulo. Nós podemos olhar para o início de qualquer trabalho e ficarmos desanimados, porque talvez não esteja crescendo na velocidade que gostaríamos. Ou podemos encarar essa situação como um desafio para trabalhar mais e confiar mais e mais em Deus. Podemos mudar as regras estabelecidas para atrair pessoas, como muitas pessoas fazem. Ou podemos acolher pessoas, como Jesus fez com aqueles que o seguiam, mostrando o valor de uma só alma. O reino de Deus não foi criado para ser uma estrutura física, mas sim um lugar acolhedor, restaurador, que visa honrar e glorificar aquele que faz a semente germinar, embora não saibamos como. O que Deus espera de nós é confiança, é cooperação, é aceitação da maneira como Ele faz as coisas. Começa-se com o menor, porém virá o maior, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. O crescimento do reino de Deus não depende exclusivamente do ser humano, mas Deus conta com a cooperação de cada ser humano que se tornou seu discípulo para que o seu reino cresça mais do que todos os reinos da terra e perdure por toda a eternidade. O reino de Deus é assim, parece pequeno e sem importância, mas é o movimento mais importante do universo, pois é o único que vai durar para sempre. E Deus, na sua imensa grandeza, conta comigo e conta com você, para que o seu reino se torne cada vez maior aqui nessa terra, enquanto aguardamos a colheita, a sua vinda ou o julgamento final. Enquanto isso, coopere e confie, pois no reino de Deus você tem valor, você é importante, por isso que Ele o chamou, assim como chamou todos os outros seres humanos. Mas é necessário decidir, escolher. Mas Ele já fez a sua escolha. Você quer fazer parte desta grande obra, deste grande projeto? Deixe que a semente brote em seu coração. Confesse Jesus como Senhor, pois a vida que parece pequena, tão curta, sem importância, no reino de Deus adquire um valor inestimável, pois durará para sempre. Venha fazer parte do reino de Deus, se você ainda não faz. Faça parte do reino dele aqui na terra e aguarde com paciência, com confiança, o dia em que Jesus virá para entregar o reino ao Pai e nós vivamos com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça,
ti.